Olá, sejam novamente bem-vindas e bem-vindos ao nosso CapFeiras. É a capacitação virtual para a preparação de empreendimentos da agricultura familiar para participação em feiras internacionais. A nossa aula de hoje é sobre concorrência internacional, práticas legais e ilegais. O programa CapFeiras é uma iniciativa do projeto Mercados Verdes e Consumo Sustentável, implementado pela cooperação alemã em parceria com o MAPA, com a colaboração do consórcio Eco Consulting Group e do IPAM Amazônia. Vamos discutir um pouco agora a competição comercial internacional. Até a criação do GATT, que é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT só foi criado em 1994. Até esse momento, as regras comerciais não eram regidas por regimes jurídicos internacionais que pudessem oferecer ao comércio internacional transparência, alguma equidade. Até esse momento, o comércio internacional era dominado por práticas predadoras, sem que as partes pudessem apelar para nenhuma instância internacional. Bem, o GATT deu origem à OMC, ou seja, um tratado deu origem a uma instituição que fica sediada em Genebra, na Suíça, e tem atuado como a principal instância para administrar o sistema multilateral de comércio por meio de soluções pacíficas de controvérsias. Essas soluções só podem ser tomadas mediante os acordos comerciais previamente firmados multilateralmente no âmbito da OMC. Por isso que é tão importante, os países que são signatários da OMC precisam cumprir o que eles assinaram que seria válido para o comércio internacional. O Brasil é um dos membros fundadores da OMC. A OMC tem 164 membros. Aqui está o nosso Roberto Azevedo, é um diplomata brasileiro que está no seu segundo mandato à frente da OMC. E só para reforçar também, né, a OMC vive um momento um pouco difícil, porque vocês devem estar acompanhando a guerra comercial entre China e Estados Unidos, várias ações que provocam desequilíbrio internacional, apesar da OMC, mas o presidente da OMC, Roberto Azevedo, é bastante otimista em relação à OMC e coloca que se não fosse a OMC já estaríamos numa guerra comercial. Vamos discutir agora os princípios do comércio internacional para os países membros da OMC. O primeiro princípio é o da não discriminação, seguido da previsibilidade, concorrência leal, proibição de restrições quantitativas no comércio internacional e tratamento diferenciado para países em desenvolvimento. O primeiro princípio, o da não discriminação, tem como objetivo impedir que o tratamento ao produto nacional seja priorizado em detrimento ao produto importado. Não pode haver discriminação entre o produto importado em benefício do produto nacional. O segundo princípio, que é o da previsibilidade, informa para todos os países membros signatários da OMC, que se existirem barreiras, se existirem restrições técnicas, elas têm de vir sob forma de normas
transparentes, para que todos possam conhecer previamente quais são as formas de acesso a determinados mercados. Então, a base dessa previsibilidade é a consolidação dos compromissos tarifários que visam impedir o uso abusivo dos países para restringir o comércio. Então, quando a gente fala de concorrência leal e desleal, existe uma linha um pouco tênue entre o que é concorrência leal, o que é concorrência desleal, e muitas formas de interpretar o que seria a concorrência leal, o que seria a concorrência desleal. A OMC tem como seu princípio, esse que a gente está discutindo agora, a previsibilidade, pautar para os países que, caso haja essas barreiras não tarifárias, que elas sejam acordadas e publicizadas previamente para que não haja prejuízo dentro das trocas comerciais. Outro princípio é a concorrência leal. Supõe-se que a OMC traz uma abertura comercial maior, mas também um comércio justo, coibindo práticas desleais como dumping, subsídios por parte do Estado aos determinados produtos, porque todos eles distorcem as relações e as condições de comércio entre países. Então, cada vez mais a OMC está trabalhando em acordos anti-dumping e acordos de subsídios visando a sua proibição no comércio internacional. Vamos falar da proibição de restrições quantitativas. Um país não pode limitar a quantidade de mercadoria que o outro pode exportar para o seu país. A única forma de restrição é por meio de tarifa. Por quê? Porque a tarifa é mais transparente. Nós estamos discutindo aqui ao longo das nossas aulas as barreiras tarifárias, são as alíquotas de importação. Para alguns países isso é zero, para outros isso é bastante elevado, é todo um processo de negociação, mas é proibitivo restringir a quantidade de produtos importados nos países signatários da OMC. E, por fim, um tema que tem sido bastante discutido hoje é o tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento, justamente para tentar equilibrar as relações de poder dentro do comércio internacional, é que uma série de medidas mais favoráveis para os países em desenvolvimento deveriam ser implementadas dentro da OMC. Os diversos acordos da OMC listam essas medidas de tratamento mais favorável para países em desenvolvimento. Claro que na medida em que eles foram avançando outros estágios de desenvolvimento, deverão passar para um patamar mais igualitário com os países já desenvolvidos ou industrializados. Já que estamos falando em OMC, em órgãos multilaterais do comércio, eu queria trazer para vocês aqui relembrar o caso do algodão, em que o Brasil levou até a OMC uma queixa de concorrência desleal contra os Estados Unidos. Basicamente, o Brasil conseguiu provar que os Estados Unidos subsidiavam o algodão dentro do seu país. Estados Unidos e Brasil não competem um com o outro no comércio de algodão, mas eles competiam para mercados internacionais e o Brasil conseguiu provar que ele acumulou muitas perdas em função dos subsídios, porque o algodão americano chegava no mercado internacional a um preço muito baixo, que o Brasil não conseguia competir de forma alguma.
O Brasil venceu após 10 anos de luta jurídica dentro da OMC. E aqui é um caso emblemático da Abrapa, né? A Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, foi que, juntamente com o governo brasileiro, conseguiu essa vitória dentro da OMC, fazendo com que os Estados Unidos pagassem cerca de um pouco mais de R$ 1 bilhão por essa prática desleal do comércio. Então aqui é o site deles, que vocês podem ver, vocês podem entender como é que foi esse caso. O que eles fizeram com esse fundo? Basicamente investiram em melhoria do algodão brasileiro, com rastreabilidade, investindo mais ainda em sustentabilidade e muita inovação. Né? Esse dinheiro não foi para os produtores, mas foi justamente para a Abrapa, para que melhorasse os seus processos. Qual é a nossa tarefa da aula de hoje? Eu gostaria que vocês relatassem em poucas palavras se o empreendimento de vocês já passou por algum tipo de concorrência desleal, se vocês enxergaram naquele momento que havia uma medida jurídica a ser adotada, o que vocês fizeram, mesmo dentro do Brasil. Eu gostaria de conhecer bastante essa experiência de vocês para depois a gente discutir em conjunto quais seriam as possíveis opções de solução desse tipo de controvérsia. Muito obrigada e até a próxima aula.